Tudo bem. Lamentamos. Sente-se. Tudo bem. Faremos uma pausa se vencermos. Para café, para tudo. Ninguém deve sair ou entrar. Ok? Está claro? Não, nós vencemos. Sua bexiga pode conter muito whey por horas. De agora até às 7 da manhã de amanhã. Até você pode ficar sem. Não saia para fazer xixi. Não saia para fazer café. Não saia para fazer ligações telefônicas no acampamento. Se eu estiver aqui e você sair, eu até te expulso. Veja bem, eu não tenho medo algum de te fazer xixi nessas coisas. Não é um problema para mim. Sim. Então, por favor, não faça nada que seja impróprio. Agora, então, testes extremamente severos e rigorosos são aplicados para aqueles indivíduos que desejam ardentemente participar desta importante missão. Número 1. O teste de Adão e Eva. E todos os testes pelos quais vamos passar são testes que já vieram para muitas outras pessoas. E todos eles, de alguma forma, estão diretamente relacionados a todas as questões financeiras. Mas é como eu disse, alguém falou, se essa pessoa está na casa, não há necessidade do diabo. E isso também é um ditado muito importante. Se certas coisas estão no sistema, não há necessidade. Não há necessidade do diabo, entendeu? Então, uma vez que as questões financeiras estão presentes, não há necessidade do diabo. Então você percebe que a maioria das provações tem a ver com dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Amém. Então, número 1, a prova de Adão e Eva. Eles enfrentaram a prova do dinheiro, certo? E eles falharam. E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto da árvore que está no jardim. Mas o fruto da árvore não comereis nem tocareis, para que não morrais. A serpente: não morrereis. Tudo bem. Agora, quando a mulher viu que a árvore era boa para a comida. Amém. Ok, você está aí? Deus lhe dá 1,10 bilhão de árvores e diz: eu tenho esta árvore e a quero como uma árvore pessoal. E é justamente a outra árvore que você quer. Não é fantástico? Se quiser, vá conferir quantos tipos de árvores existem. Milhares. Mas essa é a única árvore que ele quer. Por que o diabo consegue te mostrar que, de todas as árvores, essa é a única que você precisa ter? Não é impressionante? E ele continua fazendo isso até hoje, apresentando para nós uma árvore específica que precisamos ter. Você precisa ter isso. Você tem tudo para ter. O que comer? O que beber? Como dormir? Nós temos.
mas queremos dormir no Canadá e comer no Canadá. Canadá. Então, pessoal, Adão e Eva falharam no teste. Em vez de serem a criação especial de Deus, se tornaram os primeiros rebeldes, as primeiras pessoas a serem demitidas. E o começo de muitas outras pessoas que serão demitidas no futuro próximo. Já fui demitido antes como faxineiro, e realmente no final da semana eles disseram não, 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 não. Você não é um bom faxineiro. Foi primeiramente por causa de Adão e Eva que eles foram demitidos. Eu lhes digo, porque eles introduziram a demissão neste mundo, infelizmente. E aqui estava eu sendo demitido. Algo. Então acredito que estar feliz por ter é algo muito, 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 muito importante. Você não precisa de muito nesta vida, mas a maioria de nós não está feliz com o que tem. Quando você sair da igreja, é boa igreja. Recentemente, eu estava conversando com alguém que saiu da igreja por 8 anos e voltou, e ele me disse: quero te dar uma informação sobre aqueles que saem. Você quer saber o que ele disse? Ele falou sobre aqueles que saem? Ele disse: vou te contar uma coisa. Ele disse: eles estão sempre olhando o site. Não é fantástico? Estamos sempre olhando para ver o que está acontecendo. Durante 8 anos, ficou olhando o site e disse: vou voltar para lá. Uau, é maravilhoso. Mas enquanto estamos na igreja, você pensa que o farol é assim, que é assim que o diabo age, que existe algo melhor em algum outro lugar. Você não vai gostar de algumas pessoas. É uma realidade que precisamos aceitar. Tem gente com quem você simplesmente não se dá bem na igreja. E isso é algo que pode acontecer em qualquer comunidade. Então, como bispo, eu não tenho problema com você. Você não tem problema comigo. Mas você tem problema com alguém que está debaixo de mim. Isso significa que você tem um problema comigo. Há muito tempo eu aprendi uma coisa. Se a pessoa que eu coloquei ali não se dá bem com ela, significa que não se dá bem comigo. Eu meço meu relacionamento pela forma como se relaciona com a pessoa colocada ali. É verdade. Olha, o bispo Saki é muito sábio. Ele é muito sábio mesmo. Eu não sei de onde ele tirou essa sabedoria, mas em muitas ocasiões houve pessoas que não trabalharam bem comigo. Me dá aqui. Em vez de ouvir a mensagem, tentam aumentar o volume deles. Cadê os atacantes? Acho que o pessoal lá atrás não está prestando atenção. Certo. Então, agora. Ok, basta preparar todas as tropas. Em muitas ocasiões ao longo dos anos, houve pessoas que não trabalharam bem comigo ou talvez não fluíssem comigo. E muitas vezes eu simplesmente disse não. Vá até o bispo Saki, trabalhe com ele. Nós vamos trabalhar com ele todas as vezes, sem falhar. Quando me encontro com ele, ele diz:
Conheço alguém que não trabalha bem com você. Não gosto da pessoa. Não gosto da pessoa. Eu disse que não quero esse tipo de pessoa. Eu não quero esse tipo de pessoa. Não, é assim que eu sou. A pessoa não é que você seja mais legal, mais gentil. Não, 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 não. Não gosto da pessoa. Ele nunca aceitou nem metade de uma pessoa antes. Você aprende isso com a experiência. Se alguém não flui com a pessoa que está lá, não flui com você. É verdade que só você pode manifestar isso pessoalmente em você. Mas você não fica por perto tempo suficiente. Essa grosseria logo vai se manifestar em você. Então, se o pastor alguém é um supervisor, alguém é um superintendente geral, alguém está lá, a pessoa é. Você tem que cuidar do seu relacionamento. Então é como se eu não visse Jesus Cristo. Ainda não o vi, mas posso ver o Williams. De alguma forma, eu tenho que agir bem em relação a ele. Isso é muito importante para mim. É importante. Então, todas essas coisas são importantes. Às vezes você vê alguém que não se dá bem com a mãe, não se dá bem com o pai biológico. Sempre que vejo, especialmente uma moça, eu não sei por que uma moça que não se entende com o pai. Isso me preocupa. A pessoa não se entende com o pai de jeito nenhum. Eu não gosto. É perigoso. Você tem que se dar bem com seu pai. Existem filhas que são as queridinhas do papai e outras que têm infância rebelde. Não entende o pai de jeito nenhum. Um dia eu vi uma moça. O pai dela se casou com outra mulher. A mãe dela estava lá, mas ele foi e se casou. Ficou com outra mulher. Mas essa moça, ela ficou com o pai e cuidou dele. Cozinhava para ele. Ele admirou outra mulher e deixou a mãe dela. Mas ela ficou com ele, com essa outra mulher, e então cuidou do pai. Cozinhou para o pai, fez tudo por ele. O pai estava doente. Ela fez tudo e o pai morreu. E eu percebi um espírito muito importante, muito bom nessa pessoa. Porque, independentemente do seu pai ter ido atrás de outra mulher, você está no mesmo nível de idade do seu pai para aconselhá-lo ou para concordar com o que ele está fazendo? Você conhece a atitude da sua mãe? Você sabe o quanto sua mãe é difícil, que até seu pai a deixou e foi embora? Ou você sabe se foi isso mesmo? Você sabe se sua mãe foi infiel ao seu pai? Que seu pai é um bom José. Ele nem está dizendo isso. Você não sabe de nada. Você só se colocou no meio. Envelheceu 40 anos de uma vez, se juntou ao seu pai nesse nível e entrou na briga. Agora você conta ao pai, a mãe e a filha juntos. Vocês fizeram uma briga a 3. Como você acha que se sairia bem? Você entende o que estou dizendo? O que estou dizendo é que uma criança não é um adulto, não se envolve em brigas de adultos. Então, do que estamos falando? Como chegamos a tudo isso? Não gosto do que você é. Alguns de vocês não gostam da sua família. Você não gosta do seu pastor. Você não gosta da sua igreja. É uma igreja importante. Amém. Você está aí? Sim, você diz que não gosta de mim. Todos os dias prego sobre matar-se por Jesus. Você viu outra árvore. Você está indo em direção àquela árvore. O diabo está chamando você. Vá em direção àquela árvore. Você vê enquanto se move. Você fica surpreso com o que você vai e encontra. Amém.
Você está aí? Então, o que estou dizendo é que Adão e Eva falharam no teste deles e você não vai falhar no seu teste. Estamos fazendo a primeira pergunta de Pascal. Abraão foi testado. Número 2, na área do dinheiro. E ele passou no teste. Amém. Agora, ele passou de duas maneiras. Primeiro, ele foi testado quando Deus disse: saia do seu país, vá. E ele foi. Quando Deus diz: saia da América, vá. Amém. Quando Deus diz: saia, vá, vá, vá. Ok, o que você acha? Você está pronto para ir? Amém. Não deixe o dinheiro te impedir do seu chamado. Entendeu? Zá, 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 zá. Saia desse estado para o próximo estado. Você nunca sabe. E não faça isso por causa do dinheiro. Não diga: lá terão melhores oportunidades. Ir, porque Deus diz vá. O que vai te usar? O que vai te usar? Cojo é um dos primeiros. Levante-se. Cojuan. Dos primeiros missionários que você verdadeiramente já teve em sua vida. Ele deixou a cidade de Toronto e foi para Vancouver há muito tempo atrás, há um bom tempo. E eu sempre o respeitei por isso. Se a igreja terá 1000 pessoas ou 10 pessoas, não há nada melhor do que obedecer e ir porque lhe pediram para ir. Olha, deixa eu te contar um segredo. Toda vez que você vê alguém trabalhando com outra pessoa, apenas anote isso em algum lugar. Existem razões pelas quais a pessoa trabalha com aquela pessoa que você não consegue enxergar, razões que você acha que fizeram a pessoa ser escolhida. Geralmente não é o motivo que eu estou te dizendo. E às vezes são as pessoas que mais trabalham comigo. Você nunca sabe por que eu trabalho com elas. A maioria dos motivos são razões submersas. Você nem vai acreditar que isso é um motivo se eu te disser. Vós. É verdade. Então é só ir. Ir é uma coisa ótima. Você fez um ótimo trabalho. Acredite em mim. Amém. Então eu quero encorajar todos vocês. Não há nada como ir a algum lugar porque lhe pediram para ir lá. Nada. Apenas fazendo, fazendo, fazendo. E temos que fazer coisas. Fuja do controle do dinheiro. Deus, Abraão, saia da sua terra. Conheço Nova York, sem me virar e arrumo empregos. Eu consigo fazer isso. Quando eu estava tentando fazer o pastor sair de Nova York, olha, o Joel realmente sempre me deu muito trabalho para mim. É verdade. E você devia me agradecer pela minha persistência. Por que para vir para a América? Eu estava tentando mandar ele da Inglaterra para vir para a América. Ele estava vendendo água na Inglaterra. Esse era o trabalho dele. Era uma empresa de água. Uma empresa que faz água engarrafada. Ele era o agente de vendas e estava vendendo a água. Ia até lá. Você quer comprar água? Você quer comprar água? Você compraria água? Por causa disso, eu conversava com ele um dia. Eu o segui.
Ele estava indo para algum lugar e eu também estava indo para algum lugar por onde ele estava passando. Eu ajustei meu trajeto só para segui-lo até onde ele estava indo. Eu sentei no trem aqui. Aqui a gente troca, 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 troca. Eu só estava seguindo ele como um cachorro, tentando convencê-lo a ser pastor. Até que, de tanta insistência com a minha persistência, minha teimosia, ele disse: "Olha, eu sou alérgico a esse assunto. Sou alérgico a esse assunto. Para mim, Ele disse isso para. você Ele me disse isso. Que Shark? Que Shark? Olha, essa sessão aqui estão sofrendo. Mas é fogo muito retardado. Olha, para fazer com que Abraão saísse do seu país. Não é pouca coisa. Então, para fazê-lo sair de Nova York, levei-o para ler. Eu disse que a igreja ficaria bem. Veja, muitos de vocês não sabem onde estão para ficar bem. Quando você não está lá, veja, a igreja é muito resiliente. É isso que acontece às vezes. Quando as pessoas brigam, elas se afastam da igreja. E você ficaria surpreso se um Shur não parecesse fazer isso. E é. Um dia fui a um certo país que estava em crise financeira. Quando cheguei ao país, eu disse: mas eu não vejo crise financeira aqui. E um homem que mora nesse país há mais de 20 anos me contou um provérbio. Ele disse: mesmo quando um elefante emagrece, ele ainda é maior que uma raposa, um do. E às vezes a igreja passa por altos e baixos, sabe? Mas mesmo quando um elefante emagrece, você vê que ele ainda é grande, muito grande. Maior do que uma raposa, um cachorro ou qualquer um desses animais. Então, às vezes, você vê a igreja parecer que perdeu alguns membros. Mas veja, a igreja é resiliente. Você vê, às vezes a igreja é ainda maior. Então estou te dizendo, alguns de vocês acham que tudo depende de vocês. Isso depende de... É por isso que me senti à vontade para sair no domingo eu vou. Deixo minha filha e saio. Deixo minha igreja e vou embora. Quando voltei, a igreja tinha crescido ainda mais. Eu os deixei no ano passado. Preguei lá 1 ou 2 vezes. Este ano eu estava fora o ano inteiro. Eles ficaram lá e cresceram ainda mais. Eu disse: tá vendo? Agora todas as coisas que eu estava fazendo não estavam funcionando. Alguém saiu. Esse está trabalhando. É fantástico. Então, às vezes sentimos que somos nós que estamos fazendo alguma coisa. Não. Então, Abraão, veja bem, vai. Quando levava o pastor Joel da Inglaterra, estragando a igreja de Londres. Eu estava estragando a igreja de Londres porque os pastores eram próximos que você conseguia ver quem era o líder ou o mais velho. Era que eles eram. E era como se eu estivesse estragando. Eu disse: vai, é a mesma coisa. Saiu de Nova York para ir para Atlanta. Vai lá ver. Um dia conversei com ele. Tive uma reunião com ele em Seattle, E assim fomos. Eu disse: você deveria ir, e disse: ok, não, mas por quê? Então ele fez isso até que um certo carro veio e o atingiu. É isso. Qual acidente você sofreu? Você sofreu um acidente? Era um ônibus ou o quê? Um táxi.
Deus enviou um táxi para vir esmagá-lo. Sim. Então eu liguei para ele. Eu não sabia, disse o bispo. Quase morri. Você vai morrer, na verdade. Continue lá. Antes de se mudar para Atlanta. Sim, você vê um passado com louvor. Nem todo mundo passa com excelência. Estou lhe dizendo, não é fácil se mudar, não é fácil se mover. Então ele estava em Atlanta. Eu disse, mova-se. Aqui ele se tornou. Fomos ao México para discutir isso. Abra não era problema. Ele passou e disse, vá. Ok. Havia duas partes do teste financeiro de Abraão. Outra vez aconteceu quando ele saiu com Ló e houve um conflito. Onde você deveria escolher? Se tivessem perguntado, há mais possibilidades financeiras aqui. E ele teria escolhido o lugar mais rico. Mas ele disse para Ló, olha, pode ficar com o que quiser. Eu não estou atrás de dinheiro. Eu não me importo de não ter um lugar assim. Eu vou ficar com o que Deus escolheu para mim. Mas você teria escolhido Reino Unido, Estados Unidos. A gente continua escolhendo o melhor. Financeiramente. Ele escolheu onde era verde. Quando ele escolheu, ele deixou Deus de lado. Aí Deus disse, vem ver o que eu escolhi. Deus disse, todos aqui, eu dei isso a você. Uau, que choque. Amém. Então Abraão não o fez. E eu quero que você seja como Abraão. Não escolha a América. Escolha o que Deus quer para você. É isso que você escolhe todos os dias. Você continua escolhendo riquezas. Você continua escolhendo dinheiro. O que é isso? Onde Ló foi parar depois de escolher todas essas coisas? É por isso que eu disse que, quando você escolhe o dinheiro, você acaba com muitas tentações, muitos desejos tolos. O que? Perdição, distrações, armadilhas. Pare de escolher desse jeito e continue escolhendo do jeito de Deus. A escolha de Deus é a melhor escolha para mim. Até mesmo no casamento. Casamento é como loteria. Você nunca sabe o que escolheu. Você nem sabe o que escolheu também. Então, depois que você escolhe, é uma das escolhas mais importantes. Eu me pergunto como um jovem pode decidir com quem se casar, já que vocês mesmos não sabem. Quantos percebem que agora, depois de algum tempo de casamento, vocês sabem do que se trata? Enquanto isso, você já escolheu e o goleiro já está comprometido. E não é incrível e você já cometeu isso. Mas escolha Deus. A maioria das pessoas que foram uma bênção para mim, eu não as escolhi. Deus os escolheu para mim. Deus disse que as pessoas que trabalham comigo, que trabalharam bem comigo, eu não as escolhi. É impressionante. Eu não teria escolhido. Nenhum era quem eu escolheria. Deus escolhia. Há razões para isso. Então deixe Deus escolher. Quantos aqui vão permitir que Deus escolha as coisas para vocês? Eu acredito nisso. Amém. Quem é a próxima pessoa? Número 3. Esaú.
Ele foi reprovado no teste terrivelmente. Hebreus 12:16. Para que não haja nenhum fornicador de pessoas profanas, ou seja, alguém que se entrega a prazeres mundanos e impuros, como Esaú, que por um único e insignificante músculo de carne, um mero prato de comida, vos vendeu e renunciou ao seu precioso e inalienável direito de primogenitura. Pense profundamente nisso. É muito mais do que apenas pão, é a sua herança espiritual, o seu propósito divino. Você desiste de todo o seu valioso e sagrado ministério, de tudo que Deus lhe confiou. Então ele não se saiu nada bem no teste. Faremos uma pausa para almoçar em breve. Só estamos terminando o teste. Uau! Itaú. Dizem que todo mundo tem uma crise. Cada um tem seu preço. Todo mundo tem algo que você pode pagar. Quanto você está com isso? E é por isso que eu diria que você não tem preço. Ou não venha cantar para mim. Talvez haja outra pessoa aqui de uma igreja. Depois do culto, a pessoa virá vê-la e perguntará: quanto ele lhe paga? Muito, muito. Quanto ele te paga? Eu lhe dou. Eu vou te dar. Sim, vou te dar isso. Quanto ele te paga? Nas cidades, calculado vezes 1,5 é igual a esse valor em dólares. E não é imaginação. Eu sei que isso acontece. Todo mundo tem seu preço. Então decida ser inestimável. Inestimável. Não há preço. Você não está trabalhando por um preço. O que você acha? Quanto te deram? Inestimável. Esse é o poder do ministério leigo. Porque você não tem preço. Não existe um valor pelo qual você trabalha. Não existe um valor que te pagam. Na verdade, agora vamos entrar nessa área, você traz dinheiro. Quero estabelecer algo. Temos anciãos ou algum outro grupo. Você até paga dinheiro para fazer parte desse grupo. Dar uma pena significa sacrifício. Eu apenas pensei que era algo que estava acontecendo agora. Eu tenho que pensar que é algo como se você tivesse se juntado àquele grupo. E é como se fosse um sacrifício ainda maior. Sim, é por isso que até você consegue ser fiel. Estamos chegando à próxima sessão do acampamento chamada Volante. Um dia, um certo líder de adoração. Ele era tão ungido. Ele fez tantas canções lindas. Estou com vontade de cantar algumas delas agora, mas vocês saberiam quem ele é. Então não vou cantar nenhuma dessas músicas. Ofereceram a ele um ministério, uma posição de importante destaque na América, nos Estados Unidos. Então ele deixou o cargo dele. É por isso que eu disse que todo mundo deveria ter um prêmio. E ele era uma figura, tinha uma posição, e ele foi embora. Nunca mais ouvi falar dele. Então, um dia eu estava assistindo a um programa de televisão cristão. Eu o vi sendo entrevistado porque ele era um cara famoso. E ele disse: olha, eu deixei minha igreja e fui para a América. Eu segui essa coisa que ele disse quando eu entendi. Não era nada disso. Essas são as pessoas que receberam a promessa que não fizeram e o que fizeram. E previsto e que dificuldade inesperada Messi.
Ele perdeu tudo e foi embora. Sim, não é incrível? Toda a sua adoração, tudo simplesmente foi para o ar, porque ele tinha um preço. Qual é o seu preço? Você não tem preço. Mesmo que se você trabalha para mim, mesmo que receba um salário, você deve ser sem preço. Sem preço. Não existe preço para o trabalho que você está fazendo, porque não existe preço para eu trabalhar com você ou para você. Não existe valor, não é baseado em um valor. Um dia, Y e Ticho foi para um certo país com alguns membros. E naquela época, havia um membro do conselho, um indivíduo muito respeitado, que vinha de um país cujo nome começa com N. Era, de fato, uma igreja grande e influente. Quando terminaram, Y e Ticho pregou em toda a grande conferência. Quando terminaram, esse membro do conselho chamou Wes e perguntou para ele: quanto eles te pagam nessa igreja? Quero dizer, não estou te contando uma história qualquer. Estou contando mesmo. Aconteceu de verdade. Foi isso. Eles fizeram isso. Aquele cara do conselho. Por que você vai na igreja de alguém e estraga a igreja? Ele perguntou ao associado: quanto eles te dão? Ele disse: eu te dou. Ele dobrou o valor. Eu te dou isso aqui. E o cara foi atrás dele. O pastor assistente. Tá vendo? As pessoas têm um preço. Aconteceu e demitiram o cara. Ele não pode ser encontrado lá. Então, o que estou tentando te explicar, querido amigo cristão, é que não pode haver preço nas coisas que você faz. Ah, bispo, o que estou fazendo por você? É isso aqui. É isso que eu estou envolvido. E nesse ponto, acabou. Com minha amada, sem aspecto financeiro. Eu tenho que dar dinheiro para isso. Foi quando me casei que aprendi a comprar vestidos ou sapatos. Porque, para mim, o meu problema, eu vejo o vestido, mas não consigo relacionar porque as meninas estão usando vestidos. É redondo, sabe? Mas quando está pendurado ali, é reto. Então eu não conseguia. Eu não conseguia entender a fórmula como funciona. Você não entende o problema que estou falando. Então eu não conseguia. Não consigo entender o uso. Nunca entendi. Eu nunca exibi dinheiro para minha. O máximo que a gente já fez de sair para comer foi comprar rolinhos primavera. 2 porções. E eu comia um dos dela. Nunca fui pobre. Isso não me importava. Não fazia diferença para mim não me relacionar com você. Ou o bispo sai ou o bispo Ed. Nada disso. Ele te dá o quanto eles acabam? Sim, o relacionamento deve ser. O que é aquilo? Quanto? Pegue um só de areia. Um prato de arroz é suficiente. Para alguns de vocês, o preço é um pouco baixo. Quer dizer, mesmo que você tenha um preço, ele deve ser um pouco alto. O jantar chinês sabe que você está dormindo. Seu preço está um pouco baixo. Eles trouxeram uma passagem para você vir para a América. E você está dormindo com alguém. Seu preço está muito baixo. Deveria ser um pouco mais caro para dormir. Entendeu? Deveria ser um pouco mais caro para dormir com alguém. Você não precisa dormir com muita gente. Deveria ser difícil dormir com você quando casar e fácil para o marido. Alguns de vocês transferem o antigo para o novo e viram uma fera. Decida que não tem o preço.
Amém. Se estivéssemos em outro ambiente, eu compartilharia algo com você. Gostaria de compartilhar algo com você sobre preço. Uma figura que você não pode comprar. Alguém com. Amém. Mas não posso compartilhar isso. Estou aprendendo a compartilhar tudo. Uau, que choque. Número 4. A AN. A AN foi testada com dinheiro novamente. Agora, vamos discutir e detalhar os 4 erros mais frequentes e significativos da AN. Número 1. Josué 7:21. Os 4 erros de Acã. Ele disse o que eu vi entre o sul. Bem, você conhece a história de Acã, certo? Você sabe que eles foram lutar, então ele pegou parte do dinheiro e das coisas. Eles não deveriam ter pegado. Mas ele pegou. Ok, quando vi entre os despojos uma bela vestimenta babilônica, 100 ciclos de prata e uma cunha de ouro e 50 ciclos com. Então eu os converti e os peguei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. E a prata e isso. Uau! Quais são os 4 erros? Número 1. Serra, quando eu vi. Ver. Segundo erro que eu corrigi. Eu vi. Segundo erro que eu corrigi. Terceiro erro que cometi. E o 4º erro eu odiei. Eu vi isso. Eu peguei isso. Eu cobicei isso e odiei. Você veio para a América. Você viu, cobiçou todas as coisas que estavam aqui. Eu as peguei. E depois, eu as odiei. Um dia eu fui a algum lugar. Fui a um lugar onde nunca tinha estado antes. Assim que entrei, cobicei aquilo. Eu quis aquilo. Eu disse, eu quero ter algo assim. Nunca vou esquecer a sensação de cobiça que tomou conta da minha alma. E a partir daquele dia comecei a expulsar a cobiça. Eu não chamava de cobiça, mas sabia que havia algo errado comigo. O jeito que eu sentia que precisava ter aquilo. Eu não gostava disso em mim. Eu não gostava disso. Eu não gostava disso. Eu não gostava. Algo errado comigo. Eu queria. É verdade. Disse que ele expulsou o demônio à noite e também o expulsou pela manhã. E eu senti isso quando entrei no lugar e o que queria que fosse para mim. Achei que havia algo. Há algo errado comigo. Eu vi, me converti e aceitei. E eu odeio isso. Eu disse, não, não. Veja, este é o teste do pecado. Uau! Agradeço a Deus toda vez que chego na América. Toda vez que chego na Suíça, enquanto saímos do aeroporto, é onde eu quero ir. Você percebeu? Sempre, sempre quando nós apenas este lugar eu quero ir. Mas não me sinto quando estou em Quintanura ou Vila.
Sinto que quero estar e fazer algo aqui. Sim, é verdade. Mas eu me lembro por causa daquela coisa que eu era. Eu estava em um lugar de ostentação e beleza, e não engana. Eu disse, esse sou eu. Eu me lembro desse sentimento. Quantos conseguem se lembrar das vezes em que você sentiu desejo pela última vez? Irmãos, irmãs, não se preocupem com vocês mesmos. Estou falando com os irmãos. Agora, irmãos, vocês não se lembram de alguma vez em que tiveram um sentimento realmente forte de desejo? É Jesus, Senhor, tenha misericórdia. Cristo, tenha piedade de mim. Mas não é só realmente para as mulheres. Às vezes, nós sentimos desejo pelas coisas do mundo. Eu quero esta casa, eu quero este carro. Eu não quero gostar de qualquer carro, sapato, roupa. Não quero gostar. Não, não, não. É por isso que eu não uso esses. Todos esses aí, eles estão disponíveis. Mas onde está o brinquedo? Use o brinquedo. Eu prefiro o brinquedo. Você usa brinquedo por $3. O que você acha? Mas eu consigo lembrar. Quantos conseguem lembrar de já ter sentido algo assim antes, na América? Alguns de vocês, quando chegaram aqui, disseram a Gaú: eu vi, eu preciso. Então, mesmo que esteja ilegal, está aqui legalmente. Quando viu, se converteu e disse: eu não vou. Eu nunca vou, eu nunca vou, eu nunca vou. Vou ficar aqui, vou conseguir alguma coisa. Eu vou pegar, eu nunca vou te deixar ou te abandonar. Eu estou aqui. Vou pegar, eu vou guardar. Eu nunca vou. Eu busco o quê? O que aconteceu com a Ara assim que ele viu que reprovou no teste? Eu vi. Eu me converti. Eu peguei e eu odeio isso. Agora você está se escondendo. Agora você também se escondeu. Acontece. Olha, é por isso que não conseguimos fazer a obra de Deus. Por que quando você viu a América, você disse, é isso, esquece o ministério? Um dia, havia um certo irmão que, infelizmente, saiu da nossa igreja. E quando ele começou a sua própria igreja, ele cuidadosamente imprimiu panfletos e saiu ativamente convidando, com grande esforço, os membros da nossa querida e amada igreja. Isso foi há anos e eu não ficaria surpreso se você estivesse passando por algo. Você está passando por isso aqui. Não se envolva com esse tipo de coisa e não seja um intermediário. Não seja um agente duplo. Não seja um agente duplo. Você está aqui, está lá. Não fique mandando mensagens sobre o que estou pregando para ninguém. Isso não é uma boa atitude. E Deus vai mandar um traidor para a sua vida. Veja, você vai ver um Absalão e um Aitofel. Se não for um pastor, vai ser seu filho. Espere para vir. Então esse cara começou a enviar cartas e convites que ele mesmo imprimiu. Entendeu? Eu estava te dizendo algo. Posso te dizer que chegou a hora, hein? E ele foi até um certo irmão e entregou um dos folhetos para ele em um parte, naquele parte distante, e disse: estou te convidando. Estamos na catedral e você veio para começar uma igreja bem ali perto. E ele disse: não, por que você está me dando isso? Então ele me viu depois e me disse: bispo, essa não é a primeira vez que alguém sai de uma igreja e traz um papel desses para me convidar.
Eu disse: sério? Ele disse: é. Ele disse: alguns anos atrás, eu fazia parte de outra igreja. A gente era feliz. Aí um dos pastores se levantou e disse que ia começar outra igreja. Então ele saiu da igreja e todos nós o seguimos porque não sabíamos. A gente não sabia. Ele disse: essa foi minha primeira experiência. Então esse cara que tinha nos deixado e foi vê-lo no parque, entregando o convite, foi a segunda experiência dele. Ele disse: isso aí, eu já segui uma vez antes. Eu já segui esse mesmo caminho antes. Enfim, eles disseram que seguiram e foram começar uma igreja. E compraram um ônibus da igreja. E pintaram no ônibus: Vitória de Jesus, algo sobre inimigos que Deus está nos dando. E eles compraram baterias e instrumentos, e disseram que a igreja estava funcionando poderosamente. Aí, um dia, esse pastor que tinha saído da igreja e comprado um ônibus, e a igreja dele estava mesmo crescendo com instrumentos e tudo mais. Ele recebeu um convite para ir para a América. Quando recebeu o convite para a América, ele avisou a igreja que iria tirar o visto e que Deus iria usá-lo ainda mais poderosamente na América. Então todos deveriam orar. Assim, toda a igreja orou e ele foi tirar o visto. E pela graça de Deus, ele conseguiu o visto americano. Então ele veio só para um programa. Acho que ficou 2 ou 3 semanas. Quando ele chegou, ele viu. E quando ele viu, ele cobiçou. E quando cobiçou, ele pegou. E quando pegou, ele se escondeu. E ele se escondeu na América. E ele nunca mais voltou para Gana até hoje. Então esse irmão que tinha seguido o primeiro cara, com quem eles tinham B.O., e eles tinham escrito vitória sobre os inimigos e tudo mais. Quando compraram tambores novos, estavam na igreja esperando e orando para partir. Ligava que Deus agia. Era convidado. Ele está indo para lá, ele está indo para lá. 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 8 semanas, 9 semanas. Até que as semanas passaram, os meses passaram. Eles perceberam que o Open não ia voltar mais, de forma alguma. Ele realmente não voltou e, de fato, nunca mais retornou, confirmando a sua ausência definitiva. Então, por causa disso, esse irmão não sabia o que fazer na igreja porque a pessoa que eles tinham seguido tinha ido embora. Ele se juntou aos liguers e veio para a nossa igreja. E hoje ele é pastor na igreja. E ele disse que esse cara veio convidado com um panfleto. E ele disse que então ele tinha o papel com ele. Eu já vi um desses antes. Eu já vi a mesma coisa antes. Eles se comportam do mesmo jeito o tempo todo. Em Zurique, o mesmo. O pastor, que foi da nossa igreja por 5 anos, saiu e tinha a lista de e-mails dos membros, contatando-os. Ele está fazendo este programa. Venha. Todos deveriam vir. Todos eles se comportam do mesmo jeito. É impressionante. Não siga coisas ruins. Se você é sábio para si mesmo. Amém. Mas eu estou dizendo isso. Veja, é tão fácil. O diabo pode facilmente te pegar com um pequeno teste. Eu vi, eu cobicei, eu peguei, eu odiei, eu terminei ou você se esconde. Fica móvel. Amém. Então, quantas pessoas você viu sendo testadas até agora? Você tem 4. Quem foi a primeira pessoa que foi testada? Adão e Eva. Quem foram a segunda, terceira e quarta pessoas que foram testadas? Acã. Número 5. Balaão. Você conhece a história de Balaão? Ele era um profeta de Deus, mas ele acabou descobrindo que tinha um preço. Quando pediram dinheiro, disseram: dê um dinheiro para ele. Você vai vir?
ofereceram. No final, vai. Ele se tornou um feiticeiro. Quando você segue a tentação do dinheiro, você acaba se tornando um feiticeiro. Ele virou um mago. Um profeta de Deus virou feiticeiro e foi morto pelos israelitas. O mataram em vez de ofertas. Em Josué 13, versículo 22, Balaão, filho de Beor, o adivinho, morto à espada pelos filhos de Israel. Entre os que foram mortos por eles, ele também foi morto à espada. Você está aí, Eliseu? Balaão foi morto. Em vez dos membros trazerem ofertas para ele, eles se levantaram e o mataram. Não é triste? Quantos de vocês vão dizer dinheiro, dinheiro, dinheiro? Você não pode me controlar. Acabou. Se eu terminei com você, terminei com você. Digo isso com você. Não estou terminando, já terminei. Número 6. Eliseu. Eliseu foi testado com dinheiro. Naamã ofereceu dinheiro para ele. Ele disse: Não, eu não quero o seu dinheiro. Você sabe por que ele não quis o dinheiro? Porque Naamã, o sírio que estava oferecendo o pagamento, era um assírio. Ele era um adorador de ídolos e ele sabia disso. Se não, por favor, o seu servo receba 2 mulas, pois o seu servo não oferecerá sacrifícios ao Senhor. Então ele disse, repare em 2 Reis 5,18. Ele disse, neste assunto, que o Senhor perdoe o seu servo quando meu senhor entrar na casa de Rimom para adorar, ele vai adorar ídolos. Ele estava dizendo para Eliseu, por favor, eu te peço que releve essa parte. Mas eu vou continuar adorando ídolos. E ele se apoia na minha mão e eu me inclino na casa de Rimom. Quando eu me prostrar na casa de Ramom, que o Senhor perdoe o teu servo. Neste assunto, Eliseu disse, não gosto do seu dinheiro. Por favor, não goste do seu dinheiro. Eliseu não poderia ser eu não aceito suas coisas. Mas ele, 7 Geazi. Número 7. Número 7. Não é possível separar esses 2 Geazi. Ele falhou. Quantos foram aprovados e quantos foram reprovados? A lepra de Naamã se pegará a ti. 2 Reis 5:27 e a tua descendência. E ele saiu da presença de um leproso, branco como a neve. Ele recebeu o dinheiro de Naamã e também sua lepra.
Ok. Quantos irão para casa com a lepra da América? Pegue o dinheiro e leve a lepra e as coisas que estão aqui também. Bagunçado. Quantos irão embora deste lugar com a lepra da América? Doenças curáveis. Todo mundo tem um preço. Alguns de vocês são tão fracos que podem até se tornar homossexuais. Você só precisa conhecer um homossexual rico. Ele lhe deu seu cartão de cortesia. Olha só, ele é só seu ânus. É só que... Inversão de marcha. Apenas vire-se. Inversão de marcha. Você não multar. Número 8. Trabalho. Agora, como Jó foi testado? Com dinheiro. E disse o Senhor a Satanás: é em vão que Jó te diz? Jó teme a Deus em vão? Ele não está servindo você porque tem alguns benefícios? Uau! Quantos estão dispostos a servir a Deus sem nenhum benefício? Veja, às vezes, quando removemos o benefício, então veremos se você realmente serve ao Senhor ou não. Jó serve você? Ele não está servindo você? Não há benefício? Certo, vamos tirar o benefício. Então tiraram os benefícios. Perdeu todos os negócios dele. Tudo, todo o benefício se foi. Será que ele ainda vai servir a Deus? E ele disse: eu ainda vou servir a Deus, sem benefício nenhum. E você, ainda vai servir a Deus sem benefício? Eu vou servir a Deus sem benefício. Eu vou servir a Deus sem benefício. É por isso que ele passou no teste. Jó passou no teste com excelência e poucas pessoas passam. Quer dizer, o Andy que veio tocar, nem passou pela minha cabeça dar dinheiro para ele vir tocar. Na verdade, é uma honra para mim. Eu acho que é uma honra você ter vindo tocar. Ah, nunca pensei em como te pagar, mas para algumas pessoas virem tocar órgão, eu te digo, você vai se surpreender com quanto custa por hora por música. A cobrança é por música. Eles cobram por nota, por tecla. Por o quê? O quê? E ele disse: Deus faz Jó te servir de graça? Não tem algum benefício nisso? Ele viu que é bom te servir? Tira o benefício e vamos ver se ele ainda vai te servir. Vamos ver se ele vai te servir sem nenhum benefício. E é por isso que estamos apresentando um Jesus falso para as pessoas. Estamos dizendo para as pessoas que queremos servir você, queremos que você sirva. Mas é tipo, você vai ser abençoado, você vai ser abençoado. Então, quando não há bênção, o que estamos chamando de bênção, não conseguimos mais servir a Deus. Quando Deus diz: ok, tirei os chamados benefícios, do jeito que parece que eu vi, então sua mente está firme. Mas e se o benefício tiver sido removido? Você foi enviado para o Congo Brazzaville e todos os benefícios de estar aqui ou lá ou ir para onde tudo se foi. Você ainda vai querer? A maioria de nós não o fará. Sim, você diz não, 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 eu não. Amém. Você está me ouvindo? O trabalho não te poupa nada? Ele consegue algo? O que recebe? Seja honesto. O que eles te dão? Sim, o que eles te dão? Nossos rapazes na cura de Jesus que disse para trazer o golpe.
A força do golpe. Preciso rápido. China, 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 China. Ok. Todos os direitos. Ok. Tudo bem. E essa direção? Onde está esse irmão que está sentado aqui? Você vê a moça no mano. Caso contrário, adicionarei você ao... Mister. Mas quem? Não poderia ser. Não, não ela, o irmão. Ó. Irmão, Levante-se e receba seu pelotão de fuzilamento. Fobo. Agora a irmã que estava sentada ao lado dele estava tentando protegê-lo. Fobo. Fobo, Fobo, Fobo. Você tem medo disso? Ok, ok. Parece que você tem medo dos americanos. Alguém deveria assumir. Fobo, demitam. Ele sabia que estava condenado, então fez isso por si mesmo. A próxima pessoa é Pedro. Pedro foi testado com dinheiro que passou no teste. Quando Jesus foi pescar em Lucas capítulo 5, ele disse para ele: jogue sua rede do outro lado. E eles trouxeram tanto peixe para a terra que o barco começou até a afundar. Imediatamente, Pedro se ajoelhou e disse: meu Senhor e meu Deus, eu vou te seguir. Mas hoje, se tivesse sido, alguns de nós teríamos dito: eu gostaria de fazer uma parceria contigo, Senhor. Eu pegarei meu barco. Você me mostrará onde estão os peixes e então eu o usarei para apoiá-lo no ministério. Sim. E então fazemos um acordo. E através da nossa parceria podemos expandir esse negócio de pesca. Mas assim que dizem via a presença e o poder de Deus, de repente, toda essa coisa de pesca se torna totalmente irrelevante. É Deus e a grandeza de Deus que eu quero, não lucros ou vantagens desse tipo de negócio. Veja, alguns de nós ouvimos Deus falando conosco repetidas vezes. Mas quando Ele nos mostra tão claramente que está aqui em sua presença, preferimos escolher o caminho financeiro. E se Pedro tivesse feito isso, teria se tornado um milionário vazio em vez de se tornar um apóstolo. Tantas vezes, em vez de ser o grande apóstolo, você escolheu ser um empresário vazio. Mas você poderia ter se tornado um apóstolo. Ele deixou tudo. Depois que vi Deus, o que é dinheiro para mim? Ele abandonou tudo instantaneamente. Não havia dúvida sobre isso.
Mas tantos de nós vemos Deus e vemos o dinheiro. Os dois estão lado a lado e me deixam ir atrás do dinheiro e expandi-lo melhor. Em vez de se tornarem grandes apóstolos, alguns de vocês se tornaram outra coisa. Você teria sido uma grande outra coisa. Quero dizer, olhe para Pedro, um grande apóstolo, em vez de um grande imã de pesca que entrou em expansão profunda e congelante. Mostra-me tu, Senhor. Você tem o orgulho de ver onde os peixes estão. Você e eu vamos fazer uma boa parceria. Dinheiro agora estava fora de questão, mas agora há Deus. Eu vi Deus. Você vê Deus ali? Existe algo assim? Você vê Deus ali. Você vê Deus. Você vê através disso. Você vê que Deus está ali. Eu vi Deus. Deus é maior que a medicina. Deus é maior que o direito. Deus é maior que o negócio da medicina. Deus é maior que o dinheiro. Deus é maior que tudo que estamos buscando. Nós estamos trabalhando para Deus. E eu vi que, uma vez que vejo Deus, eu deixo tudo. Eu vou por Deus. Eu vi Deus ali. Você quer ser um médico vazio, um advogado vazio, ao invés de um grande apóstolo ou um grande servo do Senhor. Hoje, até Pedro é falado como alguém que está nos portões do céu. Então, quando eu vou para o céu, eu vejo Pedro. Ele é a pessoa comum. Quando vejo Pedro no portão, nome dele é sinônimo de céu. Porque quando Deus foi oferecido a ele, ele imediatamente deixou de lado o negócio. Parecia tendo um boom repentino. Muita gente diz, fui promovido no trabalho, me ligaram e tive um. Pedro teve uma expansão repentina. Quando eu era médico e ganhava 25 mil cedis por mês, o que era? Nem sei quanto valia 25 mil. Era mais ou menos isso. Era cerca de $40 por mês, mais ou menos. Mas bem na hora em que eu estava pedindo demissão, aumentaram o salário para 70 mil. Eu disse, o quê? Que surpresa! E eu não ia aproveitar nem um mês desse aumento. Na verdade, tive de passar por um grande processo para fechar minha conta bancária para que eles não pagassem. Por que eles continuam pagando os salários de alguns de vocês que estiveram aqui? Eles estão pagando vocês e vocês estão recebendo. Sim, na verdade eu encerrei minha conta. Eu não pago nesta conta. Nada. Nenhum mês. Sim. Mas foi difícil às pessoas. Seu pai. Meu pai não me deu dinheiro nenhum depois que terminei com ele. Ele me deu muito dinheiro. Quando eu estava estudando, ele até me deu uma capa. Mas no dia em que terminei a escola, foi o fim. Nunca mais me deu nada. Nunca mais me deu dinheiro. Até ele morrer. Sim, eu estava por conta própria, igual a você. É verdade. Enquanto eu fiquei no quarto 14 por 3 anos, chegou um momento. Você tem que ir escolher fazer o quê? Vai entrar em uma sala. Quarto de hotel. Ele tinha hotel. E eu tenho quarto. Então fiquei lá. Eu me casei no quarto. Fiquei no quarto por 3 anos. Dei um pássaro para 2 crianças lá. Meus 2 filhos nasceram naquela casa, naquele quarto. Sim, com todo mundo. Estávamos todos lá. Eu vi, eu peguei, eu cobri, eu odeio isso. Alguns de vocês, se tivessem visto o exterior tão cedo quanto eu o vi há muito tempo, teriam dito, ó Gana, bye bye. Amém. Aleluia. Quantos seguirão Pedro? Peter passou no teste? É bom ter caras legais. Quantos falharam e quantos passaram? Quantos já passaram? 3. Judas. Ele foi testado.
Como ele foi testado? Ele foi testado com a bolsa de dinheiro. Ele tinha a bolsa de dinheiro e falhou nessa. Ele estava roubando pelos fundos o tempo todo. Ele falhou nessa. Eu dou algumas ofertas de vocês e vocês roubam. Mas você vê, mesmo, nem vamos falar dessas pessoas. Você tem dinheiro, você o retira da oferta. Na verdade, pega mesmo. Eu nem preciso te amaldiçoar, olha só. Tem alguém ainda roubando a oferta nos Estados Unidos? Que algo impeça de conseguir vir à igreja. Envie isso para ele e tire o tapete debaixo dos pés dele. Em nome de Jesus. ILT, break time igual 0.5S e GT. Dinheiro de Judas de volta. Esse foi o primeiro. O segundo foi quando ofereceram a Jesus 30 moedas de prata. ILT, break time igual 0.5S e GT. Um valor simbólico e traiçoeiro. Ele tinha um preço, então foi testado 2 vezes durante todo o ministério com a bolsa de dinheiro. E depois disso, ele teve essa grande oportunidade de fazer uma grande venda única de Jesus. Número 11. Estamos prestes a ir jantar. Os outros apóstolos também foram testados. Abra comigo em 3 João, capítulo 7, versículo 6. Amado, tu aides fielmente em tudo o que fazes pelos irmãos e pelos estranhos, que deram testemunho do teu amor diante da igreja, aos quais, se os encaminhares em sua jornada de modo digno de Deus, farás bem. Porque em honra do seu nome saíram, sem nada aceitar dos gentios. Portanto, devemos receber aqueles que nos ajudam a alcançar a verdade. Ouça, diz para seus homônimos amém. Estávamos falando sobre os apóstolos. Eles saíram sem levar nada dos gentios. 3 João 27, eles não levaram nada por todo o trabalho que estavam fazendo. Não tenho dinheiro. Não se trata de dinheiro. Abençoe. Amém. Uau! É fantástico. Os apóstolos conseguiram passar no teste do dinheiro. Amém. A última pessoa na nossa longa lista de pessoas que foram severamente testadas. Quantos reais é que muitas pessoas estão sendo testadas com dinheiro? Não é um teste muito difícil para o dinheiro? O homem rico que foi ver Jesus em Marcos capítulo 10. Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e segue-me. Ele ficou triste com aquela palavra e foi embora abatido, porque possuía muitas riquezas. Veja, quando há muitos bens ou dinheiro que não precisamos, o que o diabo tem a ver? Quando tem dinheiro em algum lugar, nem precisa do diabo. Ele tinha muito. Fred Price diz que ele tinha grandes posses.
Fred Price cita este versículo. Ouvi isso dele. O homem era rico por ter grandes posses. Ele foi embora por possuir grandes posses. Pergunte a si mesmo: você tem grandes posses? Eles não têm você. Posso ter algumas pessoas que irão ocupar essas cadeiras e que irão para o campo missionário? Se você sente que Deus vai usá-lo, grandes posses não podem. Deus vai usar você no campo missionário. Sente-se aí agora mesmo. Estou falando de rapazes. Moças, esperem. Homens, tudo bem. Estou falando de missionários leigos. Se houver mais cadeira, vem lado da cadeira. Seis jovens de todos vocês, nós batemos palmas. Nós dizemos: ó, Jó, ó, ele realmente viu muito bem, verdadeiramente. Ah, quem é você? Representa uma grande equipe. Deus vai usar você. Você ficará feliz. Tudo bem. Uau! Sim. Alguns tomaram nações, alguns tomaram comunidades, alguns tomaram aldeias, alguns tomaram nações. Mas todo mundo fez alguma coisa. Amém. Amém. Veja, quando eu estava enviando o pastor Joel da Inglaterra para a América, eu não o estava enviando como um funcionário em tempo integral, porque ele não queria trabalhar em tempo integral de jeito nenhum. Não foi nada disso. Então, essa é uma missão leiga. A América é uma missão leiga. Tudo o que vemos aqui tem sido uma missão leiga. Veio de um movimento de leigos. Apenas concordando em mudar de emprego e fazer algo em comum pelo bem da igreja, sabendo muito bem que onde você está ficará tudo bem. Mas onde você nunca esteve, não pode ficar tudo bem porque você ainda não foi lá. Você vale mais de $250 mil de todas as ofertas. É verdade. Veja, é verdade. Não é verdade? Não. Vale a pena. Eu sei que a igreja é mais importante do que qualquer outra coisa que Deus disse. Ele disse: olha, eu vou construir minha igreja. Deus estabeleceu na igreja primeiro os apóstolos, segundo os profetas. Então a igreja é sempre prioridade. É mais importante que a cura. Jesus diria que estou fazendo essa igreja. Ela tem que estar morta, tem que ser construída, tem que ser estável. Sim. Uau! E aqueles de vocês que já pastoreiam igrejas, suas igrejas vão mais que dobrar, triplicar. Não haverá nenhuma igreja pequena em nosso meio. Mais filiais, pelo menos 100 pessoas devem estar sentadas ali em um culto, em um serviço, 100 pessoas em um culto. Amém. Vocês estão animados? Eu estou animado com isso.
E eu sinto um novo fogo, uma nova vida entrando na igreja. E isso já chegou à igreja. O diabo pensa que estamos cansados, mas ele vai se cansar antes de nós. Eu disse que ele vai se cansar antes de nós. Amém. E o Senhor vai abençoar. Pai, obrigado por todos esses homens que estão de pé aqui. Eu sei que eles são apenas representantes de um grande exército que o Senhor levantou na América para realizar uma grande obra de missões leigas. Obrigado. Que honra ser guiado pelo Deus Todo-Poderoso e não ser guiado pelo dinheiro. Algo tão injusto quanto o dinheiro. Obrigado. Preferimos a pureza de ser guiados pelo Espírito Santo do que sermos guiados pelo pensamento de ganho financeiro. O espírito de Balaão, o espírito de Acã, que viu, cobiçou, tomou e escondeu, está quebrado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O espírito maligno do inimigo que traz a esterilidade, o espírito que realmente traz a esterilidade e a desobediência para as nossas vidas está completamente quebrado. O espírito de Balaão, de Acã, o espírito de Judas. O espírito de um homem como Esaú, que vendeu tudo que era espiritualmente importante por apenas comida, está quebrado. Nós agradecemos. Valorizaremos as coisas espirituais em vez de desprezá-las. Tu, ó Senhor, pela tua grande provisão e bênção em nome de Jesus. Amém. Dê ao Senhor uma poderosa oferta de cuida. Vocês serão as igrejas volante. Volante. Você entendeu? Amém. Uau. Uau. Aqueles que nunca fizeram nada importante nesta vida, nada do que fizeram no mundo foi importante. Esta é a sua chance de fazer algo importante. Eu vou dar uma chance para as mulheres também. Se você está aqui e é uma mulher, você vai fazer parte desse grupo volante. É só um nome que estou dando. É uma palavra em espanhol. Eu explico. Não está na Bíblia, mas é baseada numa visão que Deus me deu. Sim, Deus me deu essa visão quando eu estava na Coreia. Se você é uma mulher e você faz parte do acampamento, veja, Kate, nossa irmã Kate Alote está sentada aqui. Pastora Kate. Ela é uma pastora poderosa. Ela tem uma ótima igreja em Gun. Você também é palestrante? Eu vi isso completamente invertido. Eu levei meu golpe. Uau. Eu sei que se ela vier aqui, com certeza ela terá uma ótima igreja. Amém. Olhe para as moças. Então no céu haverá mais mulheres no trono. Irmãs volante, um amém. Agora, o grande e significativo problema com uma mulher quando você é pastor é que as pessoas, infelizmente, têm um jeito de não a respeitar devidamente de forma apropriada.
Então o que você faz é mencionar o nome que enviei. Você está abaixo de mim. Peço que você entre. Só isso. Ninguém pode dizer nada a você. Você não apareceu por acaso. Você entendeu? Sim. Deus te abençoará. É uma jornada espiritual da sua cadeira até aqui. Uma jornada muito espiritual sair daquele lugar até aqui. Sim. E Deus te viu e isso é tão importante em todas as igrejas. Uma após a outra. Capela após capela. Capela da igreja. Igreja. Estamos crendo em Deus. Não quero falar antes da hora. Um dia desses você vai ver a sede da igreja na América. Você vai ver fisicamente? Em algum lugar, fisicamente. Amém. É poderoso. BRS, fiquem de pé. Onde você está? Dallas. Ok. Está funcionando aí? Ore mais. Ore mais. Ainda não está funcionando. Rezar. Você tem uma grande árvore dentro de você que precisa crescer. Ok. Sim. Se você não orar, o destino da sua vida não se desenrolará como deveria. Quando você ora, Deus cobrirá suas deficiências. Porque, veja bem, somos tão deficientes, somos fracos. Ou se não percebeu. Sabe de uma coisa que aprendi com o arcebispo? Quando estou com ele, eu aproveito que aprendo sobre oração. Sim, na verdade, todos os grandes servos do Senhor oram, se eles são grandes. Ele não tem nada além de Deus. Oração, oração e orações à noite. O doutor Cho disse que fazia um esforço para não empregar pessoas instruídas porque não era instruído e as pessoas instruídas estragavam. Oramos por ele. Orando. Ele construiu uma universidade. Ele construiu isso, construiu aquilo. Tantas coisas. Não é fantástico? Então, irmãos e irmãs, a oração vai tornar isso realidade. Então, todos vocês, Pastor Joel, registrem eles. Registrem eles logo no seu nome, imediatamente. E Deus vai abençoar vocês. Amém. Onde ela está? Cante aquela música para mim. Deus usa pessoas comuns como essas. Vou dedicar essa música aos pastores volantes. Amém. Apenas pessoas comuns, indivíduos verdadeiramente ordinários. Fico imensamente feliz e profundamente grato que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, use pessoas comuns e imperfeitas. Ele escolhe cuidadosamente pessoas como eu e você, seres humanos que estão genuinamente dispostos e prontos a fazer exatamente o que Ele amorosamente ordena e instrui. Ah, sim, é uma bênção maravilhosa. Deus usa pessoas que estão verdadeiramente dispostas a entregar e dedicar absolutamente tudo a Ele, não importa quão insignificante ou pequeno esse tudo possa parecer para você em sua própria perspectiva, porque, na realidade, o pouco que você oferece se torna imensamente muito e extraordinariamente poderoso quando você o coloca com fé e confiança nas mãos habilidosas e amorosas do Mestre Divino.
Ah, sim, essa é uma verdade profunda. Apenas para pessoas comuns. Cante isso. Pessoas comuns. Sim, pessoas comuns. Fico feliz que Deus use pessoas comuns, velhas e coxas, e que Ele escolha pessoas como eu e você, pessoas dispostas a fazer exatamente o que Ele ordena. Assim, e Deus usa pessoas que estão dispostas a lhe dar mais. Ah, você sabe que vai. E nunca importa verdadeiramente quão pequeno e insignificante tudo possa parecer para você, porque o seu pouco, por mais modesto que seja, se torna muito, realmente muito, quando você o coloca nas mãos do Mestre Supremo. Você sabe que é uma parte da música em que ele diz que Deus apenas disse para você fazer exatamente o que ele diz que você deve fazer. O que ele diz? Cantar. Deus, vocês que estão verdadeiramente dispostos a dar muito mais a Ele com toda a sua dedicação, não importa quão pequeno e insignificante tudo possa parecer para vocês, porque o pouco se torna muito, de fato, quando você o coloca nas mãos do Mestre, do grande Mestre. Do topo novamente é sobre torno. Mas Ele diz e eles fazem. escolhas como eu e você, indivíduos que estão verdadeiramente dispostos a fazer exatamente o que Ele ordena, com total obediência e dedicação. Sim, pense em Moisés. Pense no que Deus lhe disse para construir o tabernáculo no deserto. Uma tenda. Depois de ter vivido por 40 anos naquelas pirâmides fantásticas e em tudo que Deus lhe disser agora. Certo, agora vou construir uma moradia para mim. Tenda de 4 metros por 4 metros. Faça isso. Comote ouro aqui. É aqui que eu vou ficar. Pense em como isso é bem diferente. E nas pirâmides fantásticas do Egito que ele viu sendo construídas. E ele diz, está aí a minha casa. E você disse que Deus vai escolher pessoas que estão prontas para fazer exatamente o que eu digo. Dê 1 passo, 2 passos, 3, faça o que eu digo. Agora, o que você acha é algo fantástico e poderoso. É por isso que Deus não pode usar muitos de nós quando Ele nos diz o que fazer. Senhor, eu tenho outra ideia. Eu já vi uma pirâmide. Vamos fazer blocos, uma estrela. O Senhor vai ficar muito feliz. Anos no deserto tiraram dele a energia de colocar suas próprias ideias em prática. E ele disse, Senhor, estou pronto para fazer o que o Senhor disser, do jeito que o Senhor disser. Pode não ser comparável ao que existe no mundo, mas essa coisinha é a minha contribuição. É o que eu quero e me agrada. É isso que eu quero. Amém. Cante de novo. Ele escolhe pessoas comuns como eu e você, que estão verdadeiramente dispostas a fazer exatamente como Ele manda, sem questionar. Assim como Ele comanda. Deus concede a este povo que está verdadeiramente disposto a dar-lhe ainda mais abundantemente, não importa o quão plena, completa e verdadeiramente generosa a sua esmola possa ressoar e soar para você. Porque o pouco se torna muito quando você o coloca em prática. Torna-se Muito. nas mãos do Mestre. Você consegue me imaginar sendo um pastor? E a árvore mais seca? E a árvore mais seca que pode se tornar um pastor? Eu te digo,
Se você me imaginar sendo um passado da árvore mais seca, é por isso que ninguém, não é brincadeira que ninguém nunca me escolheu para ser pastor. Não havia nada em mim para escolher. Você também não teria me escolhido. Você não teria me escolhido. Se você fosse a pessoa escolhendo, você não teria me escolhido. Então imagine eu sendo um pastor. É por isso que eu disse que Deus falou: Moisés, só construa uma tenda daqui até aqui. É daqui até aqui? Faça isso aqui. Por favor, faça. Eu estou lá. Só faça. Deus escolhe pessoas comuns. Eu te digo, você também não teria me escolhido. Mas olha para mim. Eu sou um pastor pregando milagres. Eu sou a árvore mais seca, que nunca deveria ter nenhuma folha, mas Deus está me usando. É isso que eu sempre tento explicar para as pessoas. Pode usar você, acredite, Deus pode usar você. Não é brincadeira. Um dia eu estava dançando na igreja. Desde então, eles pararam de dançar. Um dos membros da igreja veio rir de mim, inesperadamente. Até minha dança acabou. Mas ela fez apenas um pequeno comentário e depois disso eu realmente não consegui mais dançar. Se Deus pôde me usar, então e você? Você é mais talentoso, mais dotado. Você nunca entenda por que Deus usa alguém. Ele usa pessoas comuns. Canta aquela última parte de novo. Ele escolhe pessoas comuns como eu e você. Pessoas que estão verdadeiramente dispostas a fazer simplesmente e apenas o que Ele lhes manda. Assim, Deus realmente escolhe pessoas que estão dispostas a dar mais de suas vidas para Ele. Não importa o quanto seu pouco possa parecer insignificante para você, pois, na verdade, o pouco se torna algo grandioso e muito significativo quando você o coloca com fé e devoção nas mãos do Mestre, do nosso Senhor. É exatamente como aquele menininho da história bíblica que, com um coração puro e generoso, deu a Jesus tudo o que tinha e Ele multiplicou de forma milagrosa. E a multidão foi alimentada com o peixe. Ei, respira fundo, o que você tem pode não parecer muito. Mas quando você entrega ao toque da mão amorosa do Mestre, então você vai começar a entender como sua vida nunca mais será a mesma. Você nunca mais será o mesmo. Apenas pessoas comuns. Eu fico feliz. Deus usa isso. Velhas pessoas comuns. Deus escolhe pessoas. Pessoas como eu e pessoas como você. Pessoas dispostas a fazer exatamente o que Ele manda. Sim, Deus escolhe aqueles que estão dispostos a dar mais a Ele. E veja, com Deus nunca importa o quão pequeno o seu próprio possa parecer para você, porque o seu pouco se torna muito. Mas a diferença é que você precisa colocar isso nas mãos do Mestre. Eu vou. Nunca parar de incentivar pessoas leigas a trabalhar para Deus. Eu nunca vou parar. Todos vocês estão aqui porque eu incentivei um leigo a vir para a América. Todos vocês estão aqui, todas as igrejas na América. Todos vocês estão aqui porque eu incentivei leigos a virem para a América. Um trabalhador a vir para a América. Todos vocês estão aqui.
Eu nunca vou parar de incentivar pessoas leigas. Eu sempre vou incentivar vocês a fazerem algo para o Senhor, não importa o quão pequeno seja. E quando enviei o pastor Jô, eu não sabia se ia dar certo ou não, mas eu só sabia, venha, e ele veio. E eu fiquei triste pela igreja em Londres, porque era uma igreja pequena e eu estava tirando um dos pilares. Mas estou feliz. Eu nunca vou desistir. Nunca vou parar de incentivar pessoas leigas a trabalhar. Nunca vou parar de incentivar pessoas leigas a trabalhar para Deus. É bom o tempo integral. Ele também tem o seu lugar, mas nunca devemos e nunca vamos parar de incentivar as pessoas. Façam a parte que vocês devem fazer. Nunca parem mesmo. Deus abençoe aqueles que estão em tempo integral. Eles são tão felizes, mas no final das contas todos nós vamos estar diante de Deus, pelo menos pelo que conseguimos fazer. Amém. É poderoso, não é? Deixe-me ter um sonho. Eu quero. Senhor, deixa eu ter um sonho sem ser um sonhador. Senhor, deixa eu ter uma visão. Deixa eu ter uma visão. Deixa eu ter visões claras e profundas no espírito, para que eu possa trabalhar com alegria e satisfação. Deixa eu trabalhar com toda a diligência e dedicação, sempre sabendo e reconhecendo que Tu és verdadeiramente o começo, a origem e o fim, a consumação de todas as coisas, ó meu amado Senhor. Por favor, que absolutamente tudo que eu fizer e realizar me lembre constantemente do meu imenso e eterno amor por Ti, Senhor, o Doutor, meu Salvador. Deixa eu ter outro sonho, outra visão para a América. Deixa eu ter um sonho, ó sim, um sonho verdadeiro e profundo, sem ser apenas um sonhador vazio ou alguém que apenas idealiza sem concretizar, mas sim alguém que busca realizar. Vamos lá, canta aí. Deixa eu ter uma visão clara e profunda, assim, deixa outro mover do Espírito, um mover poderoso e transformador no Espírito. Por favor, deixa eu trabalhar com todo o meu coração, deixa eu trabalhar com diligência e com um propósito firme, deixa eu trabalhar com dedicação total e inabalável, sempre sabendo e reconhecendo que Tu és verdadeiramente o começo, a origem e o fim, a consumação de tudo o que existe. Ó Senhor, meu amado Senhor, que tudo, absolutamente tudo que eu fizer, cada ação e cada pensamento, me lembre constantemente do meu profundo e eterno amor por Ti. Ó sim, ó e Senhor, por favor, me ensina a amar de forma mais completa e incondicional, a amar como Tu amas. Me ensina a amar. Pois tantos precisam desse amor, um amor verdadeiro e incondicional. Tantos precisam desse amor igual. Me ensina a doar com generosidade e um coração aberto, pois é doando que aprendemos a viver. E deixa eu trabalhar com toda a minha diligência, com um esforço contínuo e dedicado. Deixa eu trabalhar com uma dedicação profunda e sincera, sempre sabendo que Tu és o começo absoluto e o fim eterno de tudo. Ó, e Senhor, que tudo que eu fizer, cada ação e cada pensamento, me lembre do meu imenso e profundo amor por Ti. E deixa eu trabalhar com toda a minha diligência, com um propósito claro e uma paixão ardente, sempre sabendo e tendo a certeza inabalável de que Tu és o início de todas as coisas, Tu és o começo de cada jornada e o fim glorioso de tudo. Deixa eu trabalhar com afinco e com fé, e Senhor, deixa eu servir com um coração grato e uma alma disposta. Diligência. Que tudo que eu fizer, cada ação e cada pensamento, me lembre constantemente do meu profundo e eterno amor por Ti, meu Criador.
Aleluia. Deixa eu trabalhar com diligência. Eu vou trabalhar com diligência. Já passamos da fase da empolgação. Estamos trabalhando até terminarmos. Quando nos deitarmos, teremos partido deste mundo. Vamos descansar em paz. E até lá, quem andou e trá. Aleluia. Você está animado com isso? Dê uma salva de palmas forte para o Senhor. Ame meu trabalho. Ó, e deixe-me trabalhar. Adoro o meu trabalho. Adoro o meu trabalho. Teu trabalho. Deixe-me trabalhar sempre que possível. Sempre sabendo que você é a estrela. Você é o fim definitivo disso. Ó, Senhor, meu amado e bendito Senhor, que absolutamente tudo e cada ação que eu faça me lembre do meu profundo, sincero e eterno amor por você, meu Criador. Uau, um exército de live, pessoas, um exército de pessoas inestimáveis. Um exército de pessoas inestimáveis, pessoas sem preço. Um exército de Cristo eis. Um exército de Abraãos modernos. Um exército de empregos que podem servir a Deus sem benefício. Ainda trabalho para Deus sem benefício algum. Um exército de Pedros que sentem que Deus é maior que o dinheiro. Eles estão prontos para deixar de lado peixes e outras coisas pelo amor de Deus. Um exército de pessoas. Sim, a América seja preenchida com. Eles vão se cansar de nós. De cidade em cidade, de lugar em lugar. Vão dizer que esse povo está aqui também. Um dia, quando sairmos deste mundo, vamos sair deste mundo com alegria, sabendo que contribuímos, ajudamos, trabalhamos. Eu só vim te encorajar a trabalhar. Eu não posso fazer o trabalho aqui. Você é quem tem que fazer o trabalho aqui. Eu só estou te encorajando a trabalhar. Eu só estou te encorajando a fazer o trabalho. Mas eu não posso fazer isso porque eu não moro aqui. Eu não posso morar aqui. Se eu morar aqui, vou mudar o meu ministério. Então, eu estou aqui só para te encorajar. Por isso a recompensa não vai ser para mim, mas vai ser para todos nós que estamos envolvidos dessa forma. Então é isso que a gente diz. Deixe-me trabalhar com dedicação. Deixe-me trabalhar. Deixe-me trabalhar com diligência. Sempre sabendo que tu és sempre o verdadeiro começo e o fim de toda a existência. Ó Senhor, Vamos lá. que absolutamente tudo que eu fizer, isso sempre me lembre do meu imenso e profundo amor por ti, meu Deus. Aleluia. Pai, obrigado por essas pessoas maravilhosas aqui no palco e todos lá embaixo. Disseram, Senhor, sim, eu vou. Não foram. Houve quem dissesse não, mas depois foi. Rezo por todos. Agradeço por você ter formado uma ótima equipe de trabalhadores. Soldados e trabalhadores para a sua equipe na América e onde quer que você os use. Obrigado por um exército de leigos. Um exército de pessoas. Obrigado por nos encorajar a nunca nos cansarmos de encorajar leigos a fazerem alguma coisa. Algo ótimo. Porque muita coisa boa já foi feita, mas nós agradecemos. Vai ser ainda melhor. O que estamos vendo é uma fração, é uma pequena parte do que será feito quando terminarmos o nosso, do qual agradecemos. Isso ainda não acabou, ainda não acabou. Na verdade, está começando. Obrigado. Obrigado por mais pastores, mais trabalho. Pessoas que nem conhecemos como pastores hoje serão pastores. Mulheres, nós não nos conhecemos para ser nada. Elas vão ser pastoras. Obrigado. É maravilhoso. Senhor, o que o Senhor está fazendo. Obrigado. Alguns vão alcançar cidades pequenas, outros vilarejos, outras cidades grandes, outras nações, outras famílias e escolas. Mas todo mundo vai fazer algo. Somos gratos. Senhor,
Deixa-nos trabalhar, Deus, sabendo que o Senhor nos chamou para fazer. Te agradecemos, Pai Celestial, em nome poderoso de Jesus. Em nome poderoso de Jesus, nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Podem se sentar. Podem se sentar. Podem se sentar. Deus abençoe você. Ó Senhor, por favor, permita-me ter um sonho verdadeiro e profundo. Um sonho que não seja apenas uma mera fantasia ou um desejo distante, mas sim uma realidade tangível e abençoada. Ó Senhor, eu imploro. Deixa eu ter uma visão. Ah, sim. Então, eu tenho visões no Espírito e me deixe trabalhar. Vamos lá, com diligência. Sempre sabendo e reconhecendo plenamente que o Senhor é verdadeiramente o começo e o fim de todas as coisas. Ó Deus, por favor, não permita que tudo que eu faço em minha vida me lembre do meu profundo e eterno amor por ti. Aleluia. O Senhor é Deus, Todo-Poderoso. Receba a nossa fé. Amém. Certo. Podem se sentar. Se você tem um assento. Se você já percebeu isso, pode continuar sentado. Agora vamos fazer nossa pausa para o almoço. Amém. Tudo bem. Estamos fazendo um acampamento, não é? E estamos falando sério. Quantos? Percebi que estamos falando sério. Sim, assunto sério. Agora, quando voltarmos, Nós. mudar para volante.